Minha gente querida, com vocês novamente, Pastor Onéia César Filho, Ministério Chama Viva, Igreja Batista Sião, no Rio de Janeiro, aqui no bairro de Campo Grande. Nós estamos chegando já perto do fim do nosso estudo do Apocalipse, versículo por versículo, e hoje nós vamos estudar o capítulo 20, um capítulo muito importante, e ele não fala apenas do juízo final, mas ele começa mostrando Satanás preso por 1000 anos e o milênio. Será um capítulo decisivo, muito importante, e eu convido você agora a vir comigo. Abra sua Bíblia em Apocalipse 20 e vamos estudar o livro da revelação, o livro da profecia. Vamos lá? Pois bem, aí está, capítulo 20, o dragão preso por 1000 anos, o juízo final. Introdução. Jesus terá voltado triunfalmente e a batalha do Armagedon já estará vencida. Estando a besta e o falso profeta já fora de combate, resta agora o dragão, o diabo. Também acrescentamos aqui a antiga serpente. Para que seja implantado o milênio na terra, Satanás precisará ser tirado de combate. A Bíblia mostra que esses 1000 anos será um tempo modelar de paz e justiça sobre a terra. Aí está. Vamos em frente? E eu fiz um infográfico aqui, como eles têm chamado, me parece que é isso, sobre essa sequência de eventos. Ele é muito importante para que você possa entender, né, essa cronologia, essa contagem de tempo desses eventos importantes do Apocalipse. Tudo começará com o arrebatamento da igreja, dos fiéis, da igreja fiel. Digo a você aqui que não serão todos os crentes arrebatados, mas a palavra de Deus, eu venho aqui novamente a você, diante dessa câmera, para dizer uma coisa: não serão todos os crentes arrebatados. Jesus mesmo, ele advertiu: vigiai em todo o tempo, orando para que sejais dignos de evitar todas essas coisas que eu lhe vi e de estar em pé na vinda do Filho do Homem. A Bíblia nos alerta a vigilância para estarmos prontos para sermos arrebatados e evitarmos o que virá agora em seguida, que é a grande tribulação. Pois bem, feito o arrebatamento dos fiéis, surge o anticristo com seu engano para os seus 7 anos de governo, que chamamos no geral de grande tribulação. Já disse a você que é uma semana de anos, como disse Daniel. Na metade da semana de anos, essa parte branquinha, será um tempo de falsa paz. Ele vai enganar o mundo, mas enganar mesmo o mundo, e vai assumir o poder total sobre a terra. No meio da metade dos 7 anos, 3 anos e meio, ele terá já o domínio mundial, o domínio global. E ele mostrará sua verdadeira face e virá o tempo de tormento. O tempo que o Senhor Jesus Cristo disse: nunca houve igual desde que há mundo. A perseguição dele será muito grande, mas de modo bastante especial aos judeus. Pois bem, terminados os 7 anos da grande tribulação, é o período determinado por Deus à volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a volta de Cristo. Está aqui. Nessa volta triunfal do Senhor Jesus ao fim da grande tribulação, veja, haverá a batalha do Armagedon, que se tem chamado de Terceira Guerra Mundial. A batalha do Armagedon, a derrota do anticristo e seu exército nesta batalha, porque o anticristo, o homem da iniquidade, ele reunirá um grande exército para resistir ao Senhor Jesus. E nós vimos que ele vai se dirigir ao Vale do Megido para a grande batalha profética que está descrita na palavra de Deus. Pois bem, batalha do Armagedon, ali o anticristo será derrotado com o seu exército, e os dois, o anticristo e o falso profeta, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Veja bem que são esses dois, o anticristo e o falso profeta,
que estão chamados também na Bíblia de besta cordeiro e besta leopardo. O anticristo é a besta leopardo e o falso profeta a besta cordeiro. Eles serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. São os que inauguram este lugar definitivo e terrível dos perdidos. Satanás é preso por 1000 anos e vem o juízo dos bodes e das ovelhas. Aí está. Pois bem, depois daqui, veja bem, depois da volta triunfal de Cristo, todos esses eventos aqui havidos, Jesus instalará o seu reino milenar, o reino milenar de Cristo. Nós chamamos também de milênio sabático, o milênio de descanso da terra. Depois de 6.000 anos de governo humano sobre a terra, agora o 7º milênio. Por isso chamamos de milênio sabático, o governo do Senhor Jesus Cristo. Então está uma sequência até aqui. A mais, nós teremos depois o juízo final e nós vamos ver neste capítulo. Mas você já pode entender isto aqui. Então entenda que ao fim da grande tribulação, aqui Jesus volta à sua volta triunfal, à batalha do Armagedon. Ali o anticristo e o falso profeta são derrotados, são lançados vivos no lago de fogo e enxofre e Satanás é preso por 1000 anos. Mas agora resta aquela gente que colocou a marca da besta. E essa gente maligna, veja bem, será julgada pelo Senhor num juízo, num tribunal parcial. Ainda não é o juízo final. O juízo dos bodes e das ovelhas, em que o Senhor Jesus Cristo disse que o Senhor, quando vier no seu reino, na sua glória, separará os bodes das ovelhas e dirá às ovelhas, aos que estiverem à sua direita, a posição de honra: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas dirá aos que estiverem à sua esquerda, os bodes: apartai-vos de mim, malditos, para o lago de fogo e enxofre, preparado para o diabo e seus anjos. Aí está. E então será instalado o reino milenar de Cristo. 1000 anos em que o Senhor Jesus vai reinar sobre a terra, mostrando como seria o mundo, como seria esta terra, a vida aqui, se Adão não tivesse pecado. Nós cremos nisso. Vamos em frente. Este capítulo contém, o capítulo 20, contém a mais aterradora das narrativas bíblicas, o juízo final. Mesmo nós, salvos e livres de qualquer condenação, ficamos tomados de um certo temor, pois conhecemos o Deus que nos é gracioso, mas também sabemos que Ele é Deus terrível para os que o aborrecem e desprezam a sua palavra de salvação. Podemos entender pelo Espírito Santo aquilo que o mundo despreza e de que zomba, mas que virá e de uma forma que ninguém escapará, a não ser pelo único caminho, o sangue do Cordeiro. O meio de escapar único do juízo final é a cruz. É o sangue de Jesus, é o sangue derramado pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí está, não é? E eu volto a dizer a você, hoje se tem aquela ideia do Deus bom, Deus é bom, Deus é bom, Deus faz tudo por nós. Na hora do sufoco, do aperto, procuramos Ele e Ele responde. Todo mundo fala da graça de Deus, da bondade de Deus, mas a Bíblia diz que Ele é um fogo consumidor. Ao lado do Senhor, que o mundo não está vendo, mas nós, filhos de Deus, entendemos bem, ainda que não estejamos sujeitos a essa ira aterradora que virá no juízo final. Isso aqui não é para nós, não é para filhos de Deus. Amém? Teria muito mais para falar sobre isso. Vamos em frente. Todavia, como temos falado ao longo desse estudo, sempre que o Senhor fala de um juízo sobre os ímpios, Ele traz palavras alentadoras para os seus filhos, dando-lhes honra e segurança.
E aqui ele fala dos remidos assentados sobre tronos, recebendo o poder de julgar. Aqui ainda não é o juízo final, mas o milênio, em que os remidos que terão voltado com Cristo o ajudarão no governo perfeito de 1000 anos de paz. Veja bem, reinarão com Cristo por 1000 anos. Nós reinaremos com o Senhor, nós ajudaremos o Senhor no seu reino, seremos seus assessores. Veja bem, os remidos que terão voltado com ele, aqueles que morreram, que foram arrebatados, que estavam agora no Senhor, voltarão com ele e reinarão com ele no sentido, quando se fala, João fala, vi tronos, ele quer dizer isto, que esses tronos são posições auxiliares dos filhos de Deus no governo da terra, no governo perfeito do Senhor Jesus Cristo. Ok? Vamos então agora abrir a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 1. Diz assim, vamos ler? E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, uma corrente. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Aí está. Destaquei a frase, o dragão é preso por 1000 anos, para a instalação de um reino de absoluta paz e justiça sobre a terra. Faz-se necessário que o diabo seja tirado de combate, para que não engane as nações desses 1000 anos. E o texto diz que desceu do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma cadeia na sua mão. Você pode imaginar a grandeza desse anjo investido de poder para prender o próprio diabo. Aí está, não é? Então veja, Satanás é preso por esses 1000 anos para que ele não perturbe, para que ele não tente corromper as pessoas e a terra, para que ele não tenha influência satânica no governo milenar de Cristo. Então, de fato, Satanás está ou estará fora de combate nesses 1000 anos. A essa altura, o Senhor Jesus já derrotou a besta e o falso profeta. Você se lembra? Eles foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. E já ordenou que fossem lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Como já vimos, lá nós vimos anteriormente, eu acabei de falar agora. A essa altura, já ocorreu o juízo dos bodes e das ovelhas. Um juízo introdutório ao reino de Jesus na terra, com o objetivo de limpar a terra daqueles que aceitaram a marca da besta e que lhe adoraram. Agora, como parte da preparação para o reino de paz, vem a ordem para que o diabo seja preso por 1000 anos, o tempo do governo de Cristo sobre a terra. Eu quero falar a você, isso daria, só aqui daria um desses vídeos, um desses programas. Quando o anticristo e o falso profeta e os exércitos do anticristo são derrotados na batalha do Armagedon, veja, Cristo agora, o Senhor Jesus, precisará, esta é a realidade, ele precisará abrir um grande tribunal e julgar aquelas pessoas que deram apoio ao anticristo, que receberam a sua marca. Esse será um juízo introdutório ao reino para limpar a terra desses iníquos, para que o Senhor Jesus Cristo reine em absoluta paz e sobre os seus queridos, os seus amados, aqueles que vieram da grande tribulação. E a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que vieram da grande tribulação, e lavaram e branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Os perseguidos pelo anticristo e os judeus, veja bem, os judeus agora convertidos ao Senhor Jesus, esses estarão no reino milenar de Cristo. E nós que estivermos, os que estiverem arrebatados, tiverem sido arrebatados, voltarão com o Senhor Jesus Cristo para reinarem com ele sobre a terra, serem os seus auxiliares aqui. E para isto, nós estamos vendo, Satanás de fato será preso, será tirado de combate por esses 1000 anos. Vamos ao verso 3. E lançou Satanás no abismo e ali o encerrou.
e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Veja bem, até que os 1000 anos se acabem. Ainda não é a prisão eterna de Satanás aqui. Ele está no abismo por 1000 anos, selado ou pôs-se selo sobre aquele lugar, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. É interessante essa expressão, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Nós veremos isso. Observe que Satanás ainda não foi lançado no lago de fogo e enxofre. Lá está a besta e o falso profeta, mas não ele. Mas ele está preso no abismo em cadeias ou correntes por 1000 anos. Isso porque ele ainda tem algo a aprontar na terra por um pouco tempo. Eu gostaria que você guardasse bem essa expressão. E depois importa que seja solto por um pouco tempo. Nós vamos chegar nisso e vamos analisar isso e entender. Pois bem, vamos lá, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado, agora está falando, veja bem, agora está falando dos que reinam com Cristo nesse tempo no milênio, tá? Diz assim, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Pois bem, vi tronos. João não viu um trono apenas, mas viu tronos no plural. Quem se assentava sobre esses tronos? A resposta está em 2 Timóteo 2,12. A Bíblia explica a Bíblia. Lá em 2 Timóteo 2,12 diz, se com ele sofremos, com ele reinaremos. Está escrito. E tem mais. Em 1 Coríntios 6,2 diz assim, ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Aqui há uma interrogação. No final deste versículo que estamos analisando, está escrito assim, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O verso 4, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esses tronos são posições de autoridade que os santos terão no governo de Cristo sobre a terra no milênio. Os remidos governarão com ele e distribuídos por toda a terra, ajudando na sua administração. Aleluia. Veja bem, haverá no milênio de Cristo os que estarão na terra, ainda os seus corpos normais, humanos como nós temos hoje, mas e os que foram arrebatados, que estarão na glória do Senhor? Virão com o Senhor Jesus, quando ele vier para derrotar o anticristo e estabelecer o seu reino, esses virão com ele. E esses, veja bem, julgarão. Em que sentido julgar? Não é julgar no sentido de tribunal, simplesmente. A Bíblia explica a Bíblia. Nós vemos o livro dos juízes de Israel. É um dos livros do Velho Testamento. Houve o período dos juízes, os que julgavam. Em que sentido? Exerciam autoridade de liderança, de governo, de certa forma. E agora, novamente, aqui, quando fala que julgarão, será no sentido de terem posições administrativas de honra no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Serão os seus assessores, os seus ministros, que reinarão sobre aqueles que estarão na terra em seus corpos humanos naturais, normais ainda. Ok? Portanto, significa isto. Nós podemos entender. São posições de autoridade que os santos terão no governo de Cristo sobre a terra. Vamos seguir. A terra, saída do caos da grande tribulação e já limpa da iniquidade daquele período de trevas, esse período aqui, né, a grande tribulação, terá um governo modelar do Senhor Jesus, tendo como corregentes os seus santos. Voltamos a nos lembrar das palavras do Senhor Jesus à igreja de Laodiceia, lá atrás,
capítulo 3, capítulo 4, né? Que nós vimos, capítulo 2 e 3, perdão. Dividida entre dois senhores. Lá está escrito assim a igreja de Laodiceia: ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono. Apocalipse 3, 21. Em outras palavras, ao que vencer, dar-lhe-ei que participe do meu governo sobre a terra. Vamos entender uma coisa aqui. Uma coisa disse Deus duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. O trono efetivamente pertence ao Senhor, é dele. Mas quando diz, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, ele quer dizer assim, vai me assessorar. Vai estar ao meu lado no trono, vai me ajudar, se eu posso dizer assim, será meu cooperador no governo milenar sobre a terra. É muita honra nós sairmos de perdidos, pecadores perdidos, a príncipes de Deus, que o ajudaremos, seremos seus assessores no seu governo milenar. Você, que em si mesmo não é nada, eu que em mim mesmo não sou nada, nós que em nós mesmos nada somos, nada éramos, senão pecadores. Agora, o Senhor, veja, diz como diz o Salmo 113, nos tira do monte de lixo e nos faz assentar nos lugares de honra com os príncipes. Isso é que é reinar com Cristo. Verso 5, vamos ao verso 5. Mas os outros mortos, não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Os outros mortos não reviveram. Veja, até que os 1000 anos, está no texto, acabaram. Quem são esses outros mortos? Os perdidos. Os salvos do Senhor ressurgiram na sua vinda. Não é? Quando Jesus veio lá atrás, segundo a palavra de Deus, no arrebatamento. Mas os perdidos, guardados para a ressurreição da vergonha, a segunda ressurreição, ainda não reviveram. Eles ainda estão, veja bem, estão mortos, estão no inferno, aguardando o que nós vamos ver daqui a pouco, o juízo final. Então, mais os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Você entende isso? Tenho certeza que sim. Verso 6. Bem-aventurado. Olha, outra bênção, eu tenho dito a você, que de vez em quando nas revelações fortes, aterradoras do Apocalipse, o Senhor faz pausas para falar aos seus santos, aos seus filhos, e dar a eles alento, dar a eles a alegria, o consolo, a segurança da parte do seu amor, da sua graça. Vamos lá. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aí está a plenitude do nosso sacerdócio. A Bíblia nos chama de sacerdócio real. Nós somos crentes sacerdotes do Senhor, mas a plenitude do nosso sacerdócio em Cristo será no milênio. Jesus é o sumo sacerdote, o sumo, o maior, o que está na posição mais elevada do sacerdócio. E nós somos crentes sacerdotes e vamos exercer esse sacerdócio com ele. E a Bíblia diz bem-aventurados, bem-aventurados. Esses são bem-aventurados e eu tenho certeza de que eu e você, nós estaremos lá. Verso 7. Veja bem que continua a narrativa lá do milênio. Mas agora, olha o que diz. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E acabando-se, ou ao fim dos 1000 anos, Satanás será solto. A sua prisão no abismo tem um tempo determinado. Eu volto a dizer, aqui ele ainda não foi lançado no lago de fogo e enxofre, mas num abismo.
tem um tempo determinado por Deus, por 1000 anos. Esse é o tempo. Nunca pensemos que ele fugirá dali, mas ficará pelo tempo determinado para não interferir no governo de 1000 anos do Senhor Jesus sobre a terra. O anjo colocou um selo que o prendeu em correntes e o colocou naquele abismo, lançou naquele abismo, diz que colocou um selo sobre aquele abismo, para que ele não saia dali até que os 1000 anos se completem. Então, ele vai ser solto, mas, terminado o milênio, ele, Satanás, será solto. Gente, tudo isso por planejamento e por deliberação suprema do Deus Supremo. Ele será solto, pois virá o seu ato final, fatal, a sua última, veja que isso é importante, a sua última investida, e então o seu fim, em que será lançado, aí sim, no lago de fogo e enxofre, onde já estarão a besta e o falso profeta. Repito, Satanás vai ser lançado primeiramente no abismo, o anjo vai colocar selo nele, ele preso em cadeias, lançado no abismo, o anjo vai colocar selo sobre aquele abismo com uma determinação divina. Esse selo é um símbolo da determinação de Deus. Fica aí, não sai daí, só ao fim de 1000 anos que eu vou permitir e vou mandar soltar você. Agora, quando os 1000 anos terminarem, ele vai ser solto. Ele vai sair para aprontar, digamos assim, um ato final. Ele vai fazer algo que será o seu fim, a sua última investida. A sua última investida. E nós vamos ver isso mais a seguir. Mas eu gostaria que você guardasse bem isso. Serão 1000 anos essa prisão. Ok? Verso 8. Vamos ao verso 8. E ele sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Destaquei, ele vai sair a enganar as nações. Naturalmente, durante o milênio, crianças nascerão e crescerão. Aqueles que não terão aceitado o sinal da besta e que se terão voltado para o Senhor Jesus, mesmo debaixo do chicote do anticristo. Esses repovoarão a terra durante o milênio, mas após esses 1000 anos de paz, Satanás será solto e sairá a enganar a todos quantos puder. Já sem a besta e o falso profeta, Satanás, num esforço desesperado, há de tentar o último recurso para derrotar o Senhor Jesus, o que sempre foi e será impossível que Jesus seja derrotado. Vamos explicar isto? Arrebatamento da igreja. Os fiéis, os vigilantes subirão, os outros crentes ficarão, enfrentarão a fúria do anticristo, ajudarão os judeus que serão especialmente perseguidos. Se dará então 7 anos da grande tribulação. Ao fim, Jesus volta, derrota o anticristo na batalha do Armagedon. Abre o tribunal dos bodes e das ovelhas e julga e separa os bodes das ovelhas. Então na grande tribulação haverá bodes, os que receberam a marca da besta, e ovelhas, aqueles que agora resistiram ao anticristo. Muitos crentes que ficaram dorminhocos, que não vigiaram e ficaram aqui para enfrentar essa fúria do tirano, eles agora se voltarão para o Senhor Jesus e resistirão debaixo de sofrimento. Os judeus se converterão debaixo de pranto e de sofrimento. Mas quando Jesus vier, ele vai separar esses. Mas ele vai lançar, veja bem, ele vai lançar num tipo de abismo de condenação os que tiverem a marca da besta, os que fizeram pacto com ela. Mas haverá aqueles que estarão em seus corpos normais, que estarão na terra durante a grande tribulação. E agora? Eles vão continuar. Eles estarão livres desse julgamento dos bodes. E esses vão repovoar a terra ainda em seus corpos normais. E eles terão filhos, terão filhas, crianças nascerão. Isaías mesmo fala isso, que a criança vai brincar com a serpente, não é? E há outras palavras de Isaías acerca disso. Haverá nascimento na terra. Mas esses que terão nascido durante os 1000 anos, não haverá morte.
Não haverá morte. Vida longeva, como foi lá no Gênesis, no início. Matusalém, por exemplo, diz a Bíblia, viveu 969 anos. Haverá vida longeva nos 1000 anos. Não haverá morte. Mas ao fim desses 1000 anos, por que Satanás será solto e ainda sairá para aprontar? Porque ele vai sair para tentar corromper essa gente que nasceu no milênio. Por quê? Todo ser humano será provado quanto à sua fidelidade ou infidelidade a Deus. E esses que nasceram no milênio também serão provados. E aí Satanás vai ajuntar uma grande multidão, porque ele vai corromper muitos corações desses que nasceram e viveram no milênio. Eu, pastor Onéas, tenho um livro intitulado A Marca da Besta, em que numa história, eu conto tudo isto, eu narro tudo isto, e eu falo lá, é muito interessante, sobre o fim do milênio. O milênio está chegando agora ao seu fim, está acabando. Acabou o milênio, acabou. E uma mulher, daquelas nascidas, veja bem, durante o milênio, vai para um bosque para a sua meditação diária, e quando ela está ali junto a uma árvore, fazendo a sua meditação, seu momento devocional, da árvore, uma serpente fala com ela. E tudo começa para corromper aqueles que nasceram durante o milênio. Ela discute com a serpente, tenta resistir, mas absorve os enganos da serpente, como no Éden, lá atrás. E ela conta, um livro contando uma história, ela conta isso ao seu marido. Hoje a serpente falou comigo. Mulher, serpentes não falam, mas falou comigo. E ela disse isso. O coração do seu marido ganha uma grande interrogação. E ele fala aos amigos. E a corrupção na terra começa. Isso é uma história que eu criei com base na palavra de Deus. Está neste livro A Marca da Besta. Mas veja uma coisa. Isso vai acontecer. Satanás vai sair por um pouco tempo, como nós vimos, corrompendo aqueles nascidos no milênio. Repito, porque todos são provados quanto à sua escolha responsável e pessoal, ao seu livre-arbítrio. Todos serão provados. E esses que nasceram no milênio, num tempo de paz, em que não se viu pecado, em que não se viu morte, em que não se viu injustiça, o governo perfeito de Cristo, agora serão provados. E muitos acreditarão na mentira do dragão, da antiga serpente. E ele reunirá um exército para marchar contra Jerusalém, para tentar derrubar e destruir Cristo e o seu governo. Ali será o seu fim. Nós ainda deveremos ver isto mais à frente. Há intérpretes que defendem a ideia de que nesse tempo haverá a ressurreição dos perdidos, homens vis e perversos que se unirão ao diabo nessa última e desesperada empreitada. Não há evidência bíblica disso. Eu vou parar aqui. Eu andei lendo isso, gente que pensa que haverá uma ressurreição de perdidos para ajudarem Satanás nessa última rebelião. Não. A ajuda que o diabo vai receber será daqueles que ele vai corromper ao fim do milênio. Não há esse tipo de ressurreição. A segunda ressurreição e a última é aquela para o juízo final. Quando o Senhor Jesus for estabelecer o juízo final sobre a terra, aí sim os injustos, os perdidos ressuscitarão para comparecer. E será algo como que homens que são presos e são levados à presença do juiz para julgamento. Vai ser isto. Não há evidência bíblica disso. O que vemos é que ele sairá, o diabo sairá a enganar as nações, o que significa que ele buscará nos vivos daqueles dias os nascidos no milênio, ainda em corpos carnais, os que se disponham a juntar-se a ele. É o que eu vejo neste texto acima. Os perdidos ressurgirão para o ato do juízo final. Não existe essa coisa, isto é antibíblico.
em Ezequiel encontramos uma palavra profética. Novamente, a Bíblia explica a Bíblia. Em Ezequiel encontramos uma palavra profética contra Gog e Magog, de onde destacamos algumas expressões muito interessantes na profecia de Ezequiel. Ezequiel 38:8 diz assim: no fim dos anos, gente, veja, no fim dos anos, esta expressão é reveladora, virás a terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos nos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos e todos eles habitarão seguramente. Isto fala do milênio e do fim do milênio, no fim dos anos, no fim do milênio, podemos entender assim, virás a terra que se retirou da espada. Como se retirou da espada? Saiu da grande tribulação, devastada, terrível, num estado caótico, veja bem, para um tempo de paz. Aí está a profecia de Ezequiel. Vamos lá. No fim dos anos, não poderia ser no fim do milênio? Eu, pastor Onésio, acredito que sim. No fim dos anos, no fim do milênio, a terra que se retirou da espada está em paz completa. Aí Satanás virá, na figura de Gog e Magog. Isso aqui tem algo mais a se falar que não há tempo de se dizer. Mas ele virá a essa terra que estará em perfeita paz ao fim do milênio. Quando cumprido o milênio, ele virá a terra que se retirou da espada. Vamos lá, então vamos ver isto. A terra que se retirou da espada. No milênio, a terra não foi retirada da espada para um tempo de paz. Foi. E essa espada é um simbolismo, uma linguagem simbólica, significa a grande tribulação. Mas Ezequiel continua. 38:11 diz assim: e dirás, subirei contra, olha o que o diabo diz, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho e nem portas. Subirei contra a terra das aldeias não muradas. Aqui está. Né? Isso significa o seguinte: a terra em sua paz perfeita. Virei contra os que estão em repouso e que habitam seguro. Todos eles habitam sem muro e nem ferrolho e nem portas. É uma figura muito clara do milênio. Terra de aldeias não muradas. Para que serviam as muralhas nas cidades antigas? Para proteção contra os inimigos. No milênio não haverá essa ameaça, logo serão aldeias não muradas. Então, a profecia de Ezequiel 38 fala isso, que ele vai vir ao fim do milênio para atacar as pessoas que terão nascido ali e elas serão provadas quanto à sua fé. Os que estão em repouso. O milênio será um tempo de absoluto repouso, qual nunca houve desde que o homem caiu. Eu tenho dito a vocês que o governo de Cristo sobre a terra, 6.000 anos de governo humano. De Adão a Abraão, 2.000 anos. De Abraão a Cristo, 2.000 anos. De Cristo a nós, em termos redondos, 2.000 anos. 6.000 anos de governo humano, de desastre, de destruição, de corrupção, de pecado. Mas aí virá o milênio sabático, os 1.000 anos do governo modelar de Cristo de absoluta paz. Mas ao fim desse milênio, as pessoas terão de ser aprovadas. Os que nasceram ali. E Satanás virá a essa terra de aldeias não muradas. Nos últimos dias. Aí está. Ok? Vamos mais? Vamos lá. Não tem ferrolho nem porta. No milênio não haverá ali necessidade de ferrolho ou porta, pois não haverá invasores nem ladrões. O ladrão, o homicida e destruidor está no abismo em correntes. A nós, a profecia de Ezequiel parece dirigir-se claramente a esse tempo. Esta profecia quer falar, quando o milênio acabar, tudo isto vai acontecer. Vamos aos versos 9 e 10. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou.
E o diabo que os enganava, agora veja, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aí a revelação tremenda, revelações profundas. Vamos lá. E o diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ainda que Satanás se volte desesperadamente contra o Senhor, congregando uma grande multidão para lhe fazer guerra, o fogo do céu consumirá o seu exército, e ele, Satanás, será lançado, agora sim, no lago de fogo e enxofre, já inaugurado, eu coloquei entre aspas, pela besta e pelo falso profeta, os primeiros que terão ido para lá, onde serão atormentados eternamente. Agora guarde bem isso, aqui está, claro, que esse lugar é um lugar de tormento eterno, contrariando o que dizem os testemunhas de Jeová, que os que forem ali lançados serão destruídos, deixando de existir. Satanás é um anjo, Satanás é um espírito, seus anjos são espíritos. Homens e mulheres são espíritos, são seres, eu diria, espirituais, são eternos. Nós temos em nós a eternidade. Anjos e homens são espíritos eternos. Somos eternos em relação ao futuro, não ao passado. Fomos criados. Os anjos foram criados por Deus e homens também, todos nós homens, mas somos eternos. Nós somos criados para a eternidade. Portanto, o texto está dizendo que eles serão atormentados para sempre, dia e noite. Então, essa história de que foi lançado no lago de fogo e enxofre, anjos, homens, Satanás, todos, e deixarão de existir, não é verdade. É tormento eterno. Se deixassem de existir, o tormento cessaria no momento em que eles fossem destruídos totalmente, deixando de existir. Ok? Além desse texto, o Senhor Jesus falou sobre os bodes, os ímpios. Diz deles assim: irão estes, lá diz isso no juízo dos bodes e das ovelhas, irão estes, os bodes, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Irão estes para o tormento eterno. Aí está. Então essa história de que morreu e foi condenado, passou pelo juízo final e deixa de existir, é antibíblica, é mentira, é heresia, é coisa de apóstatas. Jesus disse que os perdidos, os bodes, vão para o tormento eterno. Pastor Onésio está mostrando isso com clareza aqui. Cuidado com essa história de testemunha de Jeová. Do mesmo modo que os justos de Deus receberão a glória eterna, os perdidos receberão o tormento eterno. Eu enfatizo, eu falo mesmo. Se esse tormento, veja bem, se eles fossem destruídos deixando de existir, então o tormento não seria eterno. O homem que recebeu o espírito e alma da parte do Criador, de um modo diferente dos animais. Ao homem, Deus soprou o fôlego de vida, algo das suas entranhas. Anjos e homens são espíritos, portanto, são eternos. São eternos. Deixa eu falar uma coisa a você. Está um dos livros dos Testemunhos de Jeová, dos seus escritos. Eles dizem assim, falando sobre que não existe esse tormento eterno, que serão destruídos, deixarão de existir. Diz assim, Deus condenaram ao tormento eterno homens e mulheres por uns poucos pecados cometidos aqui por algum tempo. Isso é contrário à justiça de Deus. Gente, que coisa absurda, que só cego, só quem não quer ver não vê. Condenar homens e mulheres a um tormento eterno por uns poucos pecados cometidos aqui durante um pouco tempo. Poucos pecados? Vocês acham que tudo aquilo que a gente conhece da história humana, desde o Éden até agora, o que nós temos visto, isso pode ser chamado de poucos pecados cometidos durante um pouco tempo? É uma coisa sem pé e sem cabeça. Nunca caia no enredo, no engodo dessa seita maligna chamada de cristã, mas na verdade pseudo-cristã. Pois bem, nós vamos na próxima aula ver a partir do verso 11
E nós vamos chegar, por favor, só aqui no estudo, nós vamos chegar ao juízo do grande trono branco, o juízo final. Nós precisaremos dividir o capítulo 20 em 2 aulas, porque ele é bastante extenso e importante, fundamental, porque ele traz agora o juízo final. Portanto, na próxima aula, nós estaremos aqui, continuando a partir do verso 11. Mas eu quero deixar bem claro a você, bem claro. Jesus derrotou o anticristo, o falso profeta, seus exércitos. Ele está num tribunal parcial, o dos bodes e das ovelhas, para condenar os bodes, para tirar da terra, eliminar aqueles que tiveram a marca da besta, que fizeram pacto com ela. Mas os outros entrarão com ele no reino. Nós, os que tivermos sido arrebatados, voltaremos com ele para essa batalha do Armagedão. E o veremos, ele derrotará o anticristo. Não seremos nós estaremos vendo. Ele disse que não havia ninguém com ele quando ele derrotou. Ninguém com ele no sentido assim, de que ninguém o ajudou de modo direto a derrotar o anticristo. Isso é coisa que só Jesus poderá fazer. Mas nós seremos espectadores, acompanhantes do seu cortejo celestial, e veremos ele destruir o inimigo pelo assopro da sua boca. Ele instalará o seu reino. 1000 anos de paz. 1000 anos de paz. Mas ao fim desses 1000 anos, aqueles que nasceram precisam ser provados. Então o que vai acontecer? Satanás vai ser solto. E ele vai sair para enganar as nações, esses, e arrebanhará uma multidão, um exército, para marchar sobre Jerusalém contra o Senhor Jesus, que estará reinando lá. Mas ali ele vai ser destruído e lançado, aí sim, no lago de fogo e enxofre. Feito isso, Satanás no lago de fogo e enxofre, virá agora o juízo final. Aqui vai acontecer a ressurreição dos perdidos, a segunda ressurreição. E nós vamos ver isto na nossa próxima aula. Ficando por aqui, Pastor Onéias, seu amigo, seu conservo em Cristo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus.